velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva, e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos, e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar, saber que não pode viver pra odiar, e medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Olá, seja muito bem-vindo à Rádio Caminho da Paz. Estamos começando mais um programa A Caminho da Paz. Hoje com o tema Sinta-se Bem. E o nosso convidado de hoje é o apresentador também deste programa Caminho da Paz, o Pablo de Mello, né, que está aí com a gente hoje. E ele apresenta esse programa, né? Ele já deu um joinha aí pra gente. Ele apresenta esse programa Sinta-se Bem aqui na Rádio Caminho da Paz, toda segunda, de segunda a sexta-feira, das 8 às 8h30, né? De segunda a sexta-feira. Sábado ele é meio preguiçoso, ele resolveu não trabalhar mais, sabe? Ele até fazia o programa sábado, mas de repente ele disse, Denilson, não quero mais fazer, já fiquei rico o suficiente, né, Pablo? Então não preciso mais fazer aos sábados. E aos sábados geralmente a gente faz o reprise, né? E o programa Caminho da Paz, ele tem também o reprise às 10h30 da manhã, né? A gente faz o reprise do programa com ele também. E hoje nós temos a presença aqui também do Jailson, né? Que é o nosso companheiro ali. Tudo bem, Jailson? Muita gente já presente aí no nosso... Olha, já tem 10 pessoas assistindo aqui. 10 pessoas? Aham. Isso é para te ver a importância do Pablo de Mello, né? Não é para ele ser esse cara doce que ele é sempre, né? Não é pouca coisa. Já leva no próprio nome. Se ele não for doce, quem vai ser, né? Então, oi, quem está assistindo? Não, tem recado para ti aqui também já. Tem já? Meu Deus. Oh. Então tá bom. Ô Pablo, assim, para começar o nosso programa, falando desse programa Sinta-se Bem, né? O próprio nome já diz, a ideia é que a pessoa se sinta bem. Principalmente nos dias de hoje, que a gente está passando assim, né, com a pandemia em si, e no geral, o nosso país, o mundo todo vive momentos difíceis, né? De depressão, melancólico. A gente muitas vezes se encontra, eu mesmo, muitas vezes, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu estou bem melancólico também, né? Então, o programa, ele está visando isso também, né? De alguma forma, a gente procurar se sentir melhor, né? Mas antes de começar a falar sobre o programa, nós queríamos saber quem é esse cidadão, Pablo de Mello. Quem é?
Pablo de Mello, onde estou? Então, eu... aqui a pergunta é quem eu sou, em que sentido? Então, meu nome é Pablo Em de que Mello. sentido? Então, vamos falar da doutrina espírita, né, que é o objetivo do nosso programa, que é o objetivo da rádio, né, da divulgação do programa. Eu sou voluntário em 2 casas espíritas atualmente, né? O Centro Espírita Operários do Bem, que é aqui em Rio do Sul, na casa mais antiga, uma das casas mais antigas do estado, né? Atrás do Hospital Regional, naquela rua lá. E também na Fraternidade Espírita Candeia de Maria, que fica no Fundo Canoas, em Rio do Sul também. Também sou voluntário da rádio, né? No programa Sinta-se Bem e o programa Caminho da Paz. E é isso aí, né? Ô Pablo, fala nisso, tu é o cara que apresenta esse programa também, não? Pois é. Toda sexta-feira estamos aí, Pois apresentando o é. programa. E eu até tirei o fone, que tem gente que acha que nós dois somos irmãos, né? Daí eu tava com o fone, daí eu tirei, disse, meu Deus, mas tá muito igual o homem ali, né? Eu pensei, vou tirar, senão eu vou me confundir com ele, né? Mas a gente está falando hoje sobre o Sinta-se Bem, né? Mas acredito que tanto o Sinta-se Bem como esse, eles têm funções diferentes, assim, né? E essa questão do sentimento, assim, né? Qual é a experiência? Como surgiu essa ideia de fazer o programa Sinta-se Bem? Há um tempo atrás, eu escutava, agora eu já não tenho tanto hábito, escutava a Rádio Boa Nova. Essa rádio é do estado de São Paulo. E de Uhum. manhã, quando eu chegava para trabalhar, eu colocava e sempre tinha um programa, que eu não me recordo, acho que o nome do programa era Amigos da Boa Nova. Esse é o programa. E era tão legal, eles faziam todo dia de manhã também, um pouco mais cedo, e ele colocava a mesma música que eu coloco hoje. Bom dia, amigos. E eu pensava, poxa, que genial, né? Que bacana. Ele tinha uma proposta um pouco mais abrangente do que eu tenho hoje, porque ele, com um pouco mais de tempo, ele fazia outros quadros, né? E eu sempre pensei, poxa, um dia que eu tiver a oportunidade eu vou querer fazer uma coisa igual a essa aí. Me ajudou bastante, porque na época, tem épocas do ano que a gente fica mais depressivo, conforme tu já havia comentado. E aí era uma época que eu estava assim um pouco depressivo e tal, e quando eu escutava aquilo ali de manhã, isso ele me ajudava assim, né? Tinha coisas importantes ali no programa, reflexões, piadas até, que é uma coisa que eu ainda não sei fazer, mas quero aprender para colocar também no programa. E aí me chamou muito a atenção. E o nome veio de uma sugestão sua, né? Desde a ideia da própria rádio, ele já tinha uma ideia de nome. Eu não tinha ideia de nome, eu nem pensava nesse nome. Uhum. Até como tu falou ali, lembrando do tempo que essa ideia de construir essa rádio, de fazer a Rádio Caminho da Paz, já vem desde 1994. Até desculpar o que eu achei isso escrito, né, um roteirozinho de como seriam os programas e tudo mais, e eu guardei num livro e depois de muito tempo caiu do livro e daí eu me lembrei disso, né? E até, na verdade, a gente começou com a rádio em si, um programa Caminho da Paz, eu e o Pablo e o Edson Jasper, né? A gente fez o primeiro piloto do programa, assim, tentando fazer alguma coisa para contribuir. A gente sabe que nas redes sociais existem pessoas, né, com competência muito maiores que a nossa, né? Mas a ideia nossa de ter esse programa é justamente existem pessoas iguais a nós, não existe, né? Então a ideia é essa. Tem gente que vai vamos dizer assim, combinar fluidicamente com a gente, vai sintonizar com a gente, porque rádio é sintonia. Eu, por exemplo, posso gostar de rock, o Jailson já gosta de rap, né? Pagode? Então, assim, cada um gosta. Hã? Pagode ele Tu gosta. gosta também? De quê? Pagode? Pagode? O pagode da amarelinha, ele gosta, né? Mas, assim, mas cada um tem. Eu vejo isso também como uma questão nossa aqui também, né? Acho que a gente encontra pessoas que têm sintonia com a gente, né? Não pela beleza, é claro, né? Porque não é das melhores, né? Mas pelo fato de a gente tentar ajudar as pessoas de alguma forma. E eu vejo, assim, que esse nome, a ideia do programa, ela ajuda bastante, né? Principalmente no começo do dia, né? Essa questão e até porque, no caso, tu traz músicas também, né? Músicas com mensagens. E como é que tu relaciona esse conteúdo todo aí, das mensagens, das músicas que serão apresentadas no programa? O conteúdo, né? Eu escolhi um livro de Emmanuel, que é o Evangelho por Emmanuel, e ele tem Mateus, e até agora eu comprei o de Mateus, que é esse azul aqui.
Eu pedi emprestado para alguém, mas se alguém não me emprestou, e aí eu fui obrigado a Ah, comprar. como tem pessoas ruins, né, Pablo? Tem muita gente ruim nessa vida aí. Esse alguém E, fui eu, gente. Ele tá falando de mim, né? Pra te ver que é ao vivo ainda. é, mas o interessante dessa obra aqui é que é uma reunião, até a gente falou sobre esse livro no último programa, Fonte Viva, que ele tem uma reunião de obras de Emmanuel. E aqui está compilado todas as mensagens do Evangelho, nesse caso de Mateus, né? Então ele tem a passagem de Uhum. Mateus e o comentário de Emmanuel. Por que é interessante? Eu atualmente, eu já antes de fazer o programa, eu sempre leio ainda, né? Uma mensagem do Evangelho de manhã já. Eu acordo, daí eu leio a mensagem, eu e a Camila escutamos, né? E aí a gente já vai para o dia, para nossa atividade, com essa reflexão na cabeça. Então hoje, além dessa mensagem, eu leio essa aqui e eu pensei, poxa, se fez bem para mim, talvez quem está escutando a rádio possa gostar dessas mensagens, né? Às vezes eu faço um comentário maior, às vezes eu não comento muito, porque eu deixo muito a inspiração, né, do momento, porque não dá tempo de preparar todo, né? Não é um programa gravado, então eu escolhi essa obra por isso, né? São mensagens curtas e assim nós estamos estudando o Evangelho. E aí, dessa obra ali, eu pensei, poxa, para não ficar tão cansativa, seria interessante colocar uma música, né? Então eu coloco uma música dá mais ou menos ali uns 10 minutos e depois uns 20 minutos, para não ficar tão maçante. E daí as músicas, quem me ajuda a escolher é a minha esposa, é a Camila. Eu acordo 6 e pouquinho da manhã para preparar o programa, daí eu já fico pensando, alguns ouvintes já ajudam, meu pai manda bastante música, minha mãe, minha irmã, e aí eu vou selecionando as músicas, escuto antes e assim a gente vai tocando, né? E a Camila tá aí hoje? Tá por aí. Tá? Tá pronto os nuggets? Ainda não, Não, ainda não. tá na panela, Tá no forno tá ainda. no Só forno. depois do programa, né? Assim, tu falou também na questão das músicas aí que traz as vibrações, né? É, como se faz o programa ao vivo? Quais são os desafios de fazer esse programa assim? É, até porque já houve casos que não conseguisse colocar no ar, né? Também, né? Às vezes Sim, até a questão da internet em si, problemas técnicos, né? aconteceu recentemente estragou a placa de som, né? Então, como todo mundo sabe, a rádio ela é online, então ela é totalmente apoiada por nós voluntários dos programas, né? Então cada um de nós tem a sua própria estrutura. Então aconteceu de a plaquinha de som não funcionar e aí eu não dava tempo de comprar outra até que o programa chegasse no horário dele. Então daí a gente coloca uma reprise. Já aconteceu outras situações também. O computador às vezes não está suportando, né? Essas dificuldades assim. E aí, ao vivo, aconteceu às vezes também de chegar alguém na minha casa, bater, né? Buzinar. Aconteceu do cachorro latir. Esse dia aconteceu que foi mais engraçado foi o carro do lixeiro. Quando ele dá aquela ré, daquele barulho, né? Tem, tem. Daí Uhum. eu não sei se pegou muito no meu áudio aqui, né? Mas acontece também, acontece bastante, né? E às vezes na própria leitura, sabe? Eu estou concentrado na leitura, daí às vezes eu leio palavra errada, acontece. Às vezes eu vou abrir o livro, eu erro a folha, né? Então isso ao vivo tem bastante coisinha que vai acontecendo. Até isso era uma coisa que eu ia te perguntar, assim, na questão do, tu faz o programa gravado que a gente falou, é mais fácil, tu vai lá, edita, corta, né? E quando sai fora, né, é para evitar isso tudo, né? Como fazer, né? Como nós aqui agora também, a gente está com o programa ao vivo e cada um faz da sua casa, né? Justamente pela questão da pandemia. E como antes a gente fazia no Candeia de Maria, né, na Fraternidade. E o E legal do ao vivo, Denis, desculpa, só para mim não esquecer, pode ir. é que a gente tem essa naturalidade, né? Então essa questão que tu falou da empatia, que é claro que tem programas, tem rádios melhores, programas melhores, várias palestras no YouTube, né, de renome, mas o que a ideia que o Denils trouxe, que a rádio tem, é de trazer gente nossa mesmo, falando com as nossas próprias palavras, do jeito que a gente entende, para que as pessoas se familiarizem, que já nos conhecem ou sabem que a gente é aqui da nossa região, as pessoas mais facilmente vão entender talvez a mensagem, né? Eu estava uma vez no aniversário da avó, da Camila, daí um primo dela disse, olha, eu assisto o programa de vocês lá. Daí eu pensei, olha que legal, uma pessoa que eu pensei que nunca assistiria, né?
Então a gente está acabando atraindo essas pessoas mais conhecidas que seguem nossas redes sociais e aí conseguindo trazer a mensagem, né? Uhum. E a E questão também aproxima, para. né, gente? Eu Aproxima, né, tenho. a pessoa. Desculpa, Denis. É que acaba aproximando, né? Às vezes a pessoa vê lá um Divaldo Franco falando alguma coisa, o Haroldo Dutra, né, falando alguma coisa, você pensa, não, mas os caras estão muito além, né? Eles estão estudando há muito tempo, por isso que eles podem falar alguma coisa. E o fato de a gente estar aqui comentando, conversando sobre a doutrina e tentando trazer alguma coisa do que a doutrina fala, né? A gente que está falando, aproxima as pessoas, né? A gente tá mais próximo, traz mais para perto, né? Das pessoas comuns, né? Como nós. Ô, Jailson, já que falar assim, aproximar, vamos se aproximar aí com o pessoal que está ao vivo aí com a gente, né? Mandando um alô aí. Vamos sim. Agradecer sempre o pessoal que participa com a gente. Dar uma boa noite então para Dona Filomena, Jasper, o Adriano Postai voltou aí. Nos últimos ele não tinha participado. Marli Migliori mandou uma boa noite a todos. A Márcia Farias disse bem-vindo, Denilson Alves. Acho que eu estava com Quem? saudade de ti, hein? A Quem? Márcia Farias. Ah, eles não tinham me visto mais. É que eu estava fazendo cirurgias plásticas, né? Eu me modifiquei, fiz implante, estou mais cabeludo agora. Ninguém quase percebeu essa parte aqui, ó. Eu consegui botar alguns É que está fiozinhos. crescendo ainda. Tá crescendo ainda. E é caro também para fazer isso, sabe? É, cara. E a Dona Marilene mandou boa noite a todos. Dona Marilene é do nosso grupo novo do ESD, né? Meu, do Sérgio e que eu auxilio. E o Marcos Antônio de Agrolândia mandou boa noite. E a Pabline Melo colocou um comentário aqui, ó. Ouvir o programa virou um hábito e realmente começar o dia com várias mensagens positivas transforma os dias. A gente podia fazer uma pergunta para a Pabline, né? Como é ouvir o irmão todos os dias? Era É, bom ouvir ele em casa, Pabline, também, assim, quando ele era pequeno, era legal. Ele continua sendo essa pessoa bacana que ele é hoje também, Abafa né? que a mãe tá por aí também, o pai, daí não vai E ficar. eles vão começar a te entregar, né, Pablo? Não vai ficar legal, né? Ô, Pablo, agora manda no chat. voltando àquela questão ali que eu tinha perguntado antes, das pessoas participarem, né? A questão da integração dos ouvintes. Como está essa integração? Tu tem recebido sugestão? Até porque eu já ouvi até uma sugestão até de aniversários, né? De outras coisas assim. Até esses dias nós estávamos estudando, o Pablo, de vez em quando ele vem aqui em casa comer um bolinho da minha esposa, né? Um bolinho muito gostoso, né? Sem glúten. E aí nós estávamos comentando sobre isso. O programa dele tinha menos tempo, aí eu consegui fazer uma renegociação com ele, a gente aumentou um pouquinho o salário dele, e ele foi para meia hora, sinta-se bem. E a gente está com planos dele ir para uma hora, né? Então a gente está estudando, vai aumentando, conforme daqui a pouquinho ele vai virar um Faustão da vida, e vai ter um monte de coisa, o programa vai estar mais incrementado, cada vez mais. Até porque a gente faz isso, porque é o único programa ao vivo da nossa rádio, né? Por enquanto a gente não tem condições, porque a gente não tem um estúdio, né? E se a gente tivesse um estúdio, obviamente que daí daria para fazer mais programas ao vivo, bem legalzinho, né? Mas por enquanto a gente vai tentar levar assim, até mesmo, né, Pablo, pela questão da pandemia também, né? Que a gente não tem como ainda todo mundo tá junto no mesmo estúdio e tudo mais, né? Mas e aí, como é que tá essas ideias das pessoas? O interessante é que assim, a participação ela aconteceu já pelo aplicativo, né? Porque quem tem um aplicativo vai lá no canto esquerdo superior, lá tem recados, mídias sociais, acho que é recados. Daí você pode fazer pedido de música e deixar algum recado, né? Já aconteceu alguns pedidos de música por lá e alguns recados também. No YouTube também, eu faço ao vivo também pelo YouTube, né? Algumas pessoas deixam recados lá também. Bem interessante, assim, até eu tinha esquecido de olhar esses dias nossa amiga Lídia, lá de Tuporanga, eu vi que ela está aí hoje também. Eu até agradeci a audiência dela, que ela já tinha comentado um tempo atrás e eu não tinha nem visto o comentário dela, né? Pensei que no YouTube não iam comentar. Mas tem, assim, até no nosso WhatsApp, né? Eu não sei se tu Uhum. já falou o WhatsApp aí, mas é o 47991078899. Tem no nosso Facebook também, né? E no nosso site. Algumas pessoas comentam, participam ali, traz sugestões, é bem legal. Lembrando que nós estamos ao vivo, né, aqui na Rádio Caminho da Paz.
E a gente está pelo Facebook também na nossa página, né? Que na verdade eu estou entrando agora, eu entro só como locutor de vinhetas da rádio, né? E de repente aqui até tinha me esquecido que nós estamos na rádio, né? Faz uma vinheta aí, só para nós ver se é tu mesmo. Não, não é eu. Não. Pessoal, tem mais algum recado ali, Jailson? Não. Uma boa noite para mais alguém. Tem sim. A Lídia Guimarães mandou uma boa noite. O Adriano Postai respondeu aí, muito bom, a companhia dos amigos, estava com saudade já de participar. Morgana Mello mandou uma boa noite. A minha irmã entrou aqui também. A minha outra irmã também entrou. O André Tolardo, né, nosso parceiro aí da rádio. Importante a mensagem que se passa logo cedo para que o já possa fazer com que nosso dia seja melhor. Música boa e conteúdo importante sobre a doutrina espírita. Boa noite também aqui para Nara Garcia Melo. Pedro Paulo Melo também boa noite. É isso aí. Daqui a pouco a gente... É o pai, a mãe. Boa noite pro boa noite pro seu Pedro, pra dona Nara ali, né? É minha prima, Morgana é minha prima também. Também a família toda. Até o Postai ali, né? O Postai tinha sumido porque a gente tinha parado de mandar o cheque para ele. A gente começou a mandar de novo, Pablo, dele começou a vir por eu isso. Fui cobrar dele mandado hoje ainda. Fui cobrar dele no WhatsApp e ele disse que estava trabalhando. Eu disse, tá bom. Uhum. A gente entende. Pois é, né? A gente, como bom espírita, a gente tem que acreditar, sabe? Mas assim, ó, pessoal, Pablo, a questão ali que a gente percebe, dentro da casa espírita é muito comum, a gente tá fazendo uma palestra, dando estudo, às vezes tu prepara de um jeito e na hora às vezes toma um outro jeito a coisa, né, de tu mandar a mensagem. Essa questão também acontece no programa de inspiração, assim, tu planeja de um jeito e na hora ali vai tendo umas inspirações. Eu acabo não planejando muito, então eu confio mais na própria leitura, do Emmanuel principalmente. E às vezes assim, quando eu leio a primeira vez que o programa não começou, eu dou eu leio antes, né, para ver se tem alguma palavra difícil, para pegar um entendimento, assim, a ideia do texto. Daí eu tenho já algumas ideias ali. Quando eu vou falar, às vezes eu uso aquelas ideias, às vezes surgem no momento, uma reflexão, um exemplo ali, eu percebo no momento do comentário mesmo. E até tem coisas que eu já falei, que depois eu escutei no programa, eu pensei, olha, nem lembrava desse texto aí. Uhum. E também tu está usando bastante o Livro dos Espíritos agora, né? Uma boa parte do estudo ali do Livro dos Espíritos. A questão das perguntas, tu está fazendo aquelas perguntas, às vezes até perguntas bem legais, assim, tu faz a pergunta ali. Eu fazia muito isso no ERJ, às vezes, né? Eu brincava, assim. Teve uma época que eu dava até bala para quem acertava, né? Depois foi ficando difícil, daí eu não dei mais bala. Mas só dizia Deus te proteja, né? A gente, quando acertava a pergunta, é legal isso. A gente queria, acho que até uma vez o Pablo lembra, a gente criou o quiz, né? Numa festa de integração com vários grupos do ED, a gente criou um quiz, uma brincadeira, assim, de cada um ia lá e respondia a pergunta do quiz, né? E, então eu vejo que isso funciona dessa forma também, né? Assim, e essa inspiração aí, no caso, está sendo bem legal, está tendo bastante participação nessas perguntas do Livro dos Espíritos? Não dá tantas assim, mas existe. Mas é interessante que até eu estava conversando com um grupo da família, aí um primo disse, olha, eu acompanho teus programas, e até ele falou assim, até no último programa que tu fez, ele disse que ele bota para ouvir quando ele sai trabalhar, como ele é vendedor, tem áreas que não pega a internet. Daí ele disse que ele não conseguiu ouvir a resposta da pergunta e perguntou para mim no grupo do WhatsApp da família, qual que é a resposta da pergunta do programa lá que eu não escutei. E eu achei bem importante isso, quer dizer que as pessoas estão prestando atenção, né? É relevante, mas algumas não, por vários motivos, não conseguem interagir naquele momento, né? Até porque estão trabalhando às vezes. Mas é importante porque é a primeira obra da codificação. Tem todos os assuntos ali, assuntos que todos têm interesse. E também estimula as pessoas a terem um livro, de repente se interessarem em ver esse livro, nem que seja na internet, no PDF, né? E no mínimo ela está aprendendo alguma coisa a cada dia. Eu não leio todas as questões, sabe? Eu pego aquelas questões que eu acho que são mais relevantes, assim, que ficaria legal, porque tem umas ali que tem que estar dentro de algum contexto, né? Então, para não ficar muito longo também, eu acabo selecionando aquelas que eu acho mais relevantes.
até usando essa ideia que tu tem aí do programa de fazer a pergunta, até se alguém tivesse o livro dos Espíritos aí, podia fazer uma pergunta aí e deixar no ar, para ver se alguém quer responder de repente, né? Fazer uma Para já. enquetezinha aí com o Ó, livro, vamos lá, né? vamos ver se Já o que já pessoal vamos tá antenado aí, quer ver, ó? vamos ver se o pessoal tá ligado Eu aí. vou até pegar uma que eu já li, para não depois ficar repetido no programa, né? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Nem vou dizer o número da questão para o pessoal não ir lá procurar, né? Progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Vamos ver se alguém vai. O pessoal do Ed está presente aí no programa, já está, né? Tem uns Tem alunos todo teus mundo aí, não sabido tem? aí, ó. Tem a Pois Helena lá é, de então vamos ver. Tuporanga, tem o Adriano, tem a Quem, Morgana quem também que acerta, o manja. primeiro que responder vai ganhar um. Nós vamos dar um presente aí para a Diz pessoa, meu né? pai que está estudando o livro dos espíritos também, não sei. Vamos ver então se é verdade. Será que o seu Pedro está estudando mesmo? Vamos ver. Vamos fazer o teste aí para ver. Repete de novo a pergunta que tu falou. Ó, Jair, se escreve a pergunta no chat aí. Os espíritos são bons ou maus por natureza, vírgula, ou são eles mesmos que se melhoram? Pergunta fácil. Quem responder certo, né, pessoal, vai ganhar uma passagem para o Umbral só de ida, tá? Pô, quem O que responder vocês certo, Ah, no acham? chat. a gente pode convidar para Chat. participar Sei do lá. próximo programa, quem responder certo. O que vocês acham? Quem Seria uma sabe, boa, né? pode ser. Uma boa ideia. Interessante. Pode participar ao vivo aí com a gente. Por Daqui enquanto a ninguém pouco, mandou a resposta, daqui a né? pouco a Márcia vai lá e responde daí. Não vale ir lá no Google, tá, gente? Por favor, né? Se É, for não vai assim, no até, Google. né? Mas vamos Mas também se tocando. for no Google, ele vai pesquisar, não vai esquecer mais daí também, né? Vamos conversando que daqui a pouco o pessoal se abre É. aí. Outra coisa também, Pablo, você tem aquelas mensagens também de vida, né, de Chico Xavier. Você também decidiu incluir essas mensagens também, né? É que eu já tinha esse livro aqui comigo, Lindos Contos de Chico Xavier. Eu comecei, que é no Histórias de Chico, né? No começo, como eu A tua tava. internet está travando um pouco, Pablo. Tá travando aí Ou também, tu Jailson? estás fazendo de propósito? Ou tu Não, tá tremendo assim de... pode Não? ser que a imagem pode ser. Mas se o áudio tá bom, não É faz que mal. ele dá umas travadinhas, congela e depois volta, congela e volta. O Não sei se é importante é o só aqui áudio. para mim, talvez. Vai ver que é eu aqui que também estou vendo assim, né? Mas... Mas o importante é o áudio. Ó, daí eu tava É. estudando o livro do Chico lá, né? Lindas Histórias de Chico Xavier. Porque daí no começo eu não tinha bem um jeito ainda, que tava me adaptando. Até pegava às vezes na internet algumas histórias dele, que são bem legais também. Aí depois eu lembrei que eu tinha esse livro aqui, que é Contos desta e doutra vida. É bem bacana também, pelo Irmão X. Até hoje eu tô no capítulo 20, né? Deixa eu até confirmar aqui. No capítulo 20 a história de hoje é bem interessante, porque ele estava falando dos irmãos, até o nome do capítulo é TBC. Eu pensei assim, TBC? O que será TBC, né? Daí ele vai discorrendo lá e fala de três amigos, né, Denilson? Três amigos, três mosqueteiros. Uhum. E estavam sempre conversando sobre a doutrina. Sempre, né? Toda semana lá no Centro Espírita, sempre ficavam conversando, filosofando, falando várias coisas, né? Aprofundando alguns assuntos. E aí o amigo espiritual achou interessante, né? Nossa, essas pessoas aí sabem tanto, né? São três pessoas que conhecem tanto da doutrina. Eu vou chamar um mentor espiritual aqui para trocar uma ideia com eles, para ver, né, se eles conhecem mesmo, de repente arruma um trabalho para eles, porque já que eles conhecem tanto. Aí marcaram um dia que eles estavam no centro e já tem gente respondendo aí. Eles conseguiram achar um dia que ele estava lá na casa espírita e veio o benfeitor lá conversar com os três amigos que sabiam muito da doutrina, né? Aí ele começou a falar sobre a importância da prática da caridade, a prática da doutrina espírita, né, das atividades e tal. E ele só falando que os livros que ele já tinha lido, falando de Leão Diniz, Neto Bozano, falando só sobre teoria, né? E aí o benfeitor até insistiu um pouco, mas quem sabe vocês começam a desenvolver algum trabalho, né? Começa a botar a mão na massa, daí ele deu várias opções. Aí um falou assim, não, eu não tenho tempo, outro disse,
eu não sou capaz, eu não tenho tanto conhecimento. Cada um inventou uma desculpa e não fizeram nada. Aí, antes de ir embora, aquele primeiro espírito que tinha convidado, né, tinha se interessado, disse, poxa, eu fiquei desapontado agora, né? Ele disse, depois de um tempo a gente volta, quem sabe eles melhoram, né? O benfeitor falou. Esses aí são filiados ao TBC. Dele assim, TBC? O que é TBC? Deixa eu até olhar aqui a definição que ele colocou. Representa a sigla da Turma da Boa Conversa. Turma da Boa Conversa, compreende? São as pessoas que só ficam no papo, né? Fica só no papo e não colocam nada em prática. Ó, até minha mãe respondeu ali, ó. Mas olha... Vai lá, Joyce. Vamos falar das respostas? Tem uns recadinhos antes aqui? Pode. Querem já nas Fica à respostas? vontade, tu que é o gerente aí. Então tá, ó. Ariadne Fernandes Metz, que é minha irmã, mandou boa noite, muita paz e luz a todos, gratidão pelos aprendizados. A Márcia disse que quer comprar o bolo aí sem glúten, tá? Já vamos fazer uma negociada aí. Eu já tentei também. Já entramos aí com patrocínio. Já. A Morgana Mello disse que o Pablo transmite uma paz enorme e a hora passa e a gente não vê quando estamos conversando. Bacana. Helena Regina mandou boa noite. O Adriano Postai agradeceu o contra-cheque aí, que chegou. Depois das perguntas aí, ó. A primeira a responder, a mais rápida aí no gatilho, foi a Helena Regina, que mandou que são eles mesmos que se melhoram. Tá? Ela ganhou o leitão aí, ó, ganhou a participação aí, porque ela foi o mais rápido. E depois disso, daí a Morgana Mello também respondeu, né? O André Tolardo também. Comentou ali que a voz estava ok, que é só a imagem do Pablo que está travando um pouco. O Adriano Postai também respondeu certinho. A Lídia Guimarães também. O Christian Possamay mandou um boa noite. E é isso aí. E a Nara Garcia, né, mãe do Pablo, também mandou aí que é a resposta da questão 114 do Livro dos Espíritos. Que os espíritos é que se melhoram, né? Então, tem vários acertos aí, mas a ganhadora aqui foi a Helena, né? Eu já estou Helena com o gerente Regina. do nosso programa aí, anota o nome da Helena aí pra gente convidar ela pro próximo programa, né? Sim. Beleza. E uma passagem para Umbral, a gente já tinha dado antes também, né, gente? Só de ida, infelizmente. Primeira classe. Primeira classe. Pablo, continuando aqui nas questões do programa, eu até queria que tu... até voltando um pouquinho a questionamentos anteriores que eu tinha feito, aconteceu, assim, alguma coisa, tipo assim, que às vezes tem pessoas que participam do programa, já houve casos de alguém participar do programa e tu precisar conversar com essa pessoa depois do programa, há casos, assim, de pessoas procurando casa espírita também, né? Às vezes até porque aquilo que tu fala ali, muitas pessoas se sentem acolhidas e às vezes elas querem receber mais. E há essa procura também? Interessante que no Sinta-se Bem que eu faço de manhã, não aconteceu ainda. Acontece nesse programa que a gente está fazendo nesse momento, né? A Caminho da Paz. De vez em quando aparece ali, daí o Jailson, alguém que está nos comentários, acaba conversando com essa pessoa, indicando auxílio ou como que tratar, né? Mas no Sinta-se Bem não acontece. Não teve essa interação ainda. Mas acredito que essas mensagens estejam tocando mesmo as pessoas, né? Nesse sentido aí, de elas quererem procurar saber um pouco mais. E até a gente gostaria de lembrar aos ouvintes da nossa Rádio Caminho da Paz da importância da gente divulgar a rádio, né? De passar, porque às vezes a gente não está precisando desse auxílio nesse momento, a gente só está usufruindo naturalmente, né? Mas às vezes tem pessoas que precisam muito, né? E a própria divulgação que Kardec já dizia, né? A maior caridade que se faz com a doutrina espírita é divulgá-la, né? Então, muitas vezes a gente fica meio omisso diante disso, né? A gente, tem tanta... Aí o cara que vai procurar sozinho não é. Às vezes a pessoa, ela parece que ela tem... Até a mesma gente, né, Pablo? Quantas vezes a gente passa alguns problemas, a gente não lembra de pegar o evangelho. A gente sabe que o evangelho vai ajudar a gente. Às vezes tu abre ao acaso uma mensagem. Essa semana mesmo eu faço o evangelho todo dia em casa, né? E várias vezes
essa semana caiu 3 vezes, assim, coisas muito parecidas que a gente estava precisando realmente. Até eu e meu filho começamos a conversar. Poxa, olha só, Gui, a gente fez o evangelho de manhã, caiu um assunto muito parecido numa página, e depois à noite caiu novamente. É que a gente faz o evangelho aqui 2 vezes por dia, porque nós somos espíritos muito endividados, né? Não acredito. E, então aí a necessidade cobra realmente isso, a gente tem que ficar ligadão É bastante, tão né? assim que não é capaz de emprestar um livro para um amigo. E é justamente, vocês vejam bem, não foi anticaridade eu não emprestar o livro para o Pablo, porque eu uso ele 2 vezes por dia. E aí o que Certo. aconteceu? Eu ia ficar mais perturbado que eu já sou sem esse livro, né? Então, e agora ele está tendo uma função muito importante nesse programa. Eu estou usando ele para. Ele está aqui de calço na câmera minha, para ficar mais alta a câmera. Ele é bem Senão ela não grande, né? estaria me enquadrando. Justo, olha só. Não é E, só para ler. e não podemos esquecer que tu obrigou ele a comprar e ajudou a casa espírita, Foi um benefício, né? Justamente. É. Ele né? queria Então xerocar já. Meu Deus, já pensou aí não xerocar um dá, livro né? dessa grossura? Não. Oh, mas interessante tu tá O... falando do compartilhamento ali, né? Uhum. É que assim, ó, a gente não tem uma forma mais fácil de fazer isso, né? Poxa, tem uma rádio espírita agora na nossa cidade, aí, nossa região, né? Ela tá no YouTube, ela tá no Facebook. Então as pessoas às vezes, se ela vê que alguém que ela conhece compartilhando, ela vai ver, porque ela vai pensar, opa, mas o Pablo compartilhando deve ser uma coisa legal. Daí isso vai divulgando cada vez mais, né? E tu sabe que como daqui a pouco vai acabar o programa aqui, a Caminho da Paz, e eu vou fazer a programação da rádio, né? Então todo dia à noite eu faço a programação da rádio de amanhã. Dá É, muito trabalho isso? bastante trabalho, né? Até tem dia que eu tô cochilando assim na frente da tela, eu digo, meu Deus do céu. E penso que já passou 1 hora e quando eu vejo, não, deu uma cochilada de 1 segundo ali, de 1 minuto. Mas assim, dá bastante trabalho, né? E a gente vê assim a questão como tu falou da questão da pessoa divulgar, eu mesmo assistindo, ouvindo ela em casa, às vezes eu estou trabalhando, eu deixo ela aqui, né, ouvindo ela, eu pensei assim esses dias, poxa, quem é que, né, assim, que rádio gostosa de ouvir, não é porque né, todos nós fizemos em conjunto, ela não sai assim redondinha como aparece ali, né, porque cada locutor, cada pessoa que faz o programa, a Márcia Farias, que também faz o Boa Nova, né, então eles mandam o programa ali, né, e aí a gente tem que botar as músicas, encaixar tudo certinho. Quando você ouve na rádio, sai tudo no tempo perfeito ali, né, sai tudo certinho, mas isso dá bastante trabalho para fazer isso, né, para fazer as playlists e tudo mais, né? E aí, às vezes, eu vejo assim que nem eu, quando eu estou ouvindo em casa, às vezes eu ouço uma mensagem, daqui a pouquinho vem uma música, aquela música dá mais uma mexida em mim, sabe assim? Ela vai. Eu penso, poxa, mas que gostoso, né? Aqui vem à noite nós temos a meditação da madrugada na rádio, que é da 1 da manhã às 5. Então, quem tiver com insônia, liga a rádio, bota ali um fonezinho, dorme. Eu já fiz isso algumas vezes, né? Botava o fone, ligo no meu celular e fico ali ouvindo aquelas músicas para meditar durante a noite, né? Então, é uma terapia, principalmente hoje, que nós estamos com dificuldade por exemplo, é isso que eu ia te perguntar antes, a gente assim fala em sinta-se bem, né? É como se sentir bem, muitas vezes, que você estava acostumado a tomar um passe, na casa espírita ouvir uma palestra. Por mais que a gente tenta fazer com que esse programa e a rádio seja algo parecido, mais parecido possível com uma casa espírita, a gente sabe que não é, né? É diferente, porque a gente precisa do calor humano, a gente precisa estar se abraçando. Então, como se sentir bem nos dias de hoje, Pablo? Assim, como fazer isso, né? Então, tu veja bem como isso é uma tarefa difícil para ti também, né? Sim, tentar levar. Esse programa veio ao ar, a gente não sabia que a gente ia fazer isso, né? Quando a gente começou foi em fevereiro, né, Pablo, se eu não me engano, né? Foi antes de começar a pandemia, um pouco antes ali. E daí depois a gente foi perceber que a rádio foi criada justamente como uma ferramenta de auxílio hoje, já que a gente não tem casa espírita, nós temos várias pessoas aqui, a Márcia Farias, tem pessoas do Centro Espírita, qual é o outro centro que tem, Pablo? Tem Do a casa Operários, né? Operários, Casa de A Luz, Fraternidade, Caminho. Candeia de Maria. Então, são vários programas. É interessante que, se você acompanhar a programação, tem estudo de André Luiz, tem mensagem de Joana de Ângeles, tem mensagem de Chico Xavier, tem Estudando a Boa Nova, tem o do Tiago lá, né, que é o Na Seara do Na Mestre, Seara né? do Com o Mestre, Thiago. Uhum. tem É de Interativo, Lontras, com né? Guto Paiano, tem a Adriana, que traz O, Junto com vários o comentários Hamed. tem o Hamed, a Adriana, que faz comentários de obras
o Hamed, que é um estudo bacana também, todos são, né? Então é uma diversidade muito grande de conhecimento. Antes que partiram com o partiram, Carlson, né? Também. E assim, é uma coisa, foi até legal o Denilson ter comentado, que às vezes o pessoal até questiona, né? E o Denilson, né? Onde é que é o Denilson? Que sempre estava acostumado com o Denilson e o Pablo apresentando o programa. E é por isso, né? O Denilson está agora bem atarefado aí com a organização da rádio. O pessoal às vezes acompanha só pelo Facebook, espera só o programa de sexta, mas agora está aí com programação todos os dias, né? O dia inteiro. Então tá dando bastante trabalho para ele aí e tá ganhando mais sexta-feira de folga, né? É como se fosse um programa diário, né? Porque tu tem De que folga reservar... não, tá, Jailson? Jailson, eu vou ter que fazer depois, tá? É sobre hora hoje. Tu tem que reservar... Por isso que eu tava me negando a fazer o programa, né? Tu vai ter que reservar pelo menos 1 hora por dia para fazer isso aí, né? No mínimo, né? É como porque, se na fosse um verdade, a programa diário. rádio é que nem, vamos supor assim, olha, é um estômago sem fundo, sabe? Ela come programa direto, tem que ter muito programa, muito, né? Porque são 24 horas por dia. Embora que à meia-noite lá, né, a gente só tem meditação. Mas mesmo assim, olha, a gente precisa de bastante programa, porque a gente quer ser o menos repetitivo possível, certo? Então, o Sinta-se Bem, ele faz uma reprise, a gente não consegue reprisar ele de noite, até a gente já pensou, o Pablo tem programas excelentes ali que a gente queria colocar de noite, de repente. Só que ele começa lá a musiquinha, né? Bom dia do cara, o cara tá doido ali, né? Bom dia de madrugada, 8 horas da noite, né? Mas são ótimos os programas, né? Todos eles, eu vejo assim, ó, essa nossa rádio, né? Eu vejo ela como foi uma oficina de trabalho para todos nós aqui, para a gente estudar, porque nós estamos se obrigando a estudar também, né? A gente vai pesquisar o que a gente vai fazer. Eu acredito que a Márcia, acredito que todos eles, o Carlson, todos, o Thiago, as obras de André Luiz, né? O Sérgio lá em cima, né? Que também faz lá no Fundo Canoas, faz o programa estudando André Luiz. Então todo mundo está estudando, né? Todo mundo está tentando fazer alguma coisa para compartilhar isso com as pessoas. E isso tem sido muito prazeroso ouvir, porque, como eu já disse, a gente sabe que não é um Haroldo Dutra falando, não é um Divaldo, né? Embora que a gente tenha aqui na rádio a Conexão Tribuna Espírita, que apresenta programas, várias palestras, né? E às vezes eu vejo que é muito legal porque a rádio é legal. Porque às vezes você quer ver uma palestra, você vai ter que ir lá pesquisar e ir lá no YouTube, né? Para ver aquela palestra. E a rádio ela já tem uma sequência de programação, até para não enjoar, né? Vem o Sinta-se Bem, enquanto estás querendo enjoar do Pablo, já vem outra coisa, já vem a novela, já vem a música, né? Então, assim, são várias sequências elaboradas justamente com essa ideia mesmo, né? Para a pessoa sempre despertar um gosto para ouvir a rádio. E também tu não precisa ficar toda hora clicando, né, Pablo? Comentários ali, Jailson? Tem sim. Aqui a Adriana, né? Também tem um programa aí na rádio. Mandou uma boa noite. Ela disse que estava em viagem, mas que ela acompanha sempre pelo aplicativo. E agora aqui com vocês, né? O programa Sinta-se Bem faz um bem danado. Parabéns, Pablo. Lindo projeto. E a Helena Regina, que ganhou ali na nossa brincadeirinha aí da pergunta, mandou um oba aqui, que ela ficou feliz aí de ter ganho. A Márcia Farias disse que ouve sempre a rádio na madrugada, né? Que tem a programação excelente. A Camila tinha mandado boa noite antes, ela mandou aqui no chat, no particular aqui, eu tinha esquecido de mandar, mas ela mandou agora aqui no chat também. E a Margarete Madureira, ela perguntou onde é a rádio A Caminho da Paz, né? Eu vou mandar depois ali, eu mando ali o link da rádio e o link e também o nome do aplicativo, se ela quiser baixar no celular. A gente pode esqueceu, botar Margarete? embaixo, né? Botar embaixo do vídeo aqui, né? Já dá para botar o link, né? A gente esqueceu de falar do programa Espiritismo para Iniciantes, que com a para Cibele, quem né? é simpatizante, é um programa muito interessante também. Tem lá no canal do YouTube, lá para quem quiser assistir. E nesse programa aqui, Caminho da Paz, além do Denilson, apresentador, eu sou apresentador também. E temos agora o Marco Aurélio, que está aí dando boa noite para a gente, e a própria Cibele Biancolini, que ajuda na apresentação do programa. Mais algum comentário ali, Jailson? Não, só boa noite do seu Júlio, né? Que era
meu colega de ESE, né? E, e eles continuam agora também, até é legal falar, né? Eles continuaram com o estudo de obra básica, né? Depois do ESE encerrar. E o Marco Aurélio, né? Mandou boa noite. E Rafael Neckel. Boa noite, pessoal. Abraço especial para o Pablo. Ó, o Rafael, por exemplo, é um dos contatos que tem do meu Facebook. Talvez não assistiria, não ouviria a rádio, né? Mas é como a gente Uhum. compartilha no nosso perfil particular, essas pessoas que nos conhecem vão ver. Pô, vamos ver o que o Pablo tá falando lá, né? Conheço ele, não deve estar falando muita besteira. Uhum. Isso também é outra coisa importante, Um né, Pablo? abraço aí. A gente compartilhar as coisas que a gente está vendo. A gente compartilha, às vezes, tanta coisa ruim, tanta notícia ruim. Até depois nós vamos falar sobre isso. O programa tem boas notícias, né? Que não sinta-se bem. Então a gente podia compartilhar também essas coisas boas. E ontem eu preparando aí o programa Caminho da Paz, da rádio, né? Não o programa Caminho da Paz, o Conexão Tribuna Espírita, e eu coloquei, acho que foi hoje no ar ou amanhã, uma palestra do Haroldo, ele com o Pietro, acho que é, né? Se não me engano. Pietro. Ele falando sobre a dificuldade de se conseguir divulgação, que já conseguir dinheiro para ajudar na divulgação do espírito já é muito difícil. Agora, pedir para o espírita divulgar a doutrina espírita é pior ainda. Sabe assim, não sei se ele tem medo de clicar no compartilhar, né? Não sei o que tem, se dá choque, alguma É coisa, mas Renato é Pietro, né? Acho complicado que é. isso. O Renato Pietro, isso. Eles têm dificuldade de compartilhar essas coisas, né? Não que a gente está aqui com a função de que, o Denilson quer ser promovido, o Pablo Não. quer aparecer com Sinta-se Bem. Na É o verdade, conteúdo. né, é o Conteúdo. conteúdo. Tudo que nós estamos fazendo, a rádio, é tudo voluntários, é todo mundo, né? A gente, para montar os equipamentos, para conseguir fazer isso, tem um custo, né? Então, existe um grupo de amigos ali que vai, divide e paga a plataforma para manter essa rádio online, que a gente acredita que está ajudando. Se ajudar uma, duas pessoas, não importa, né? O importante é que a gente esteja ajudando de alguma forma. E outra coisa muito importante que a gente ficou sabendo é que a rádio ela é ouvida no plano espiritual também, né? Essa rádio, tudo que a gente cria aqui existe no plano espiritual. Então, muitas vezes tem irmãos nossos, espíritos também ouvindo, que às vezes eles precisam de uma palavra de pessoas que estão mais próximas do entendimento desses espíritos, né? Porque às vezes a gente não entende. Por que não leva lá para o Emmanuel fazer uma palestra, né, Pablo, no mundo espiritual, sei lá, para o André. O Emmanuel já reencarnou, né? Mas para o André Luiz, sei lá, para quem. Mas não, é porque de repente vai lá trazer naquela palestra, porque ele sabe que aquelas pessoas vão trazer o que aquela pessoa está precisando. A forma com que o Denilson vai colocar é a forma que talvez o cidadão mais entende aquilo, ou que o Pablo, né? Por isso que a gente tem pessoas afins. Como eu sempre digo assim, comparando essa questão da vibração, da sintonia, como se fosse o sangue. Eu sou sangue, de repente, B positivo. Eu só vou, né? A quem for B positivo vai se afinar melhor comigo e assim por diante. Então, nós temos essa questão de sintonia uns com os outros. E a E gente por acha isso que a gente tem. a É, gente acha que já sabe bastante coisa, né? Eu estava justo. escutando esses dias o programa programa Boa Nova, que é quinta à noite, né? Daí ele estava usando, eu não sei se foi nessa quinta ou na outra, falando sobre o gasofilácio. Aí ele fala lá onde a pessoa joga as moedas, que era um negócio que faz barulho, vai fazendo barulho, né? Para as pessoas que estão perto, quanto mais moeda você coloca, mais barulho fazia. Dá para chamar atenção, ó, eu tô doando mais, tal. Eu nunca me atentei nisso aí, né, cara? E a gente então os programas todos eles trazem uma linguagem tão simples e tão cotidiano que a gente está acostumado e a gente acaba aprendendo de novo. Eu achei tão legal, tão bacana isso. Eu até quando a gente teve a ideia, isso em 1994, de fazer essa rádio, eu até esses dias eu disse para o Pablo assim, eu me surpreendo com os nossos colegas, os colaboradores da rádio, que voluntariamente estão ajudando, uns gravando mensagem, né, cada um fazendo da sua forma, e sem contar, gente, que nós não temos um estúdio ainda. Alguém perguntou ali se nós tínhamos rádio. A gente tem só alguns equipamentos, mas a rádio está sendo transmitida numa plataforma online, né? Mas o estúdio, assim, a gente não tem. A gente começou a fazer na rádio Central FM, Trobuto Central, a gente começou ali com o programa Caminho da Paz. Mas para manter esse estúdio, até porque a gente está aqui em casa, cada um está na sua casa fazendo, dar um latido de cachorro, dar um barulhinho aqui, não é a mesma coisa. Por isso que o áudio não sai, às vezes, como a gente gostaria que saísse, né? Que as pessoas ouvissem melhor, né? Mas a gente está trabalhando para isso, né? Aos pouquinhos, nem que leve 10, nem que a gente termine na próxima encarnação, né, Pablo? Então o programa, o Sinta-se Bem, hoje eu tenho uma estrutura dele já, mas né, que eu vou seguindo. Então eu faço assim, ele começa com aquela vinheta, com a música, né? Daí eu faço a leitura do Evangelho.
do Livro dos Espíritos, do Evangelho, daí vem uma música, depois faço a leitura do Contos dessa e de Outra Vida, né? Aí coloco mais uma música, e daí, eu acho que tu ia me perguntar isso, mas eu já vou falar antes que eu esqueça. Eu falo sobre uma notícia boa todo dia, que eu pego do site sonoticiaboa.com.br, porque daí eu fiquei pensando, poxa, a gente tem tanta informação ruim, tanta notícia ruim, principalmente no Facebook, na TV, né? Eu pensei, pô, eu acho que é interessante a gente começar o dia com uma notícia boa. E todo dia são várias, eu não coloco todas, porque são muitas, né? Eu tento colocar aquelas que são boas ações. Mas tem tanta coisa importante, e até eu comento às vezes no programa, né? Tem pessoas que fazem tanto com tão pouco. Tem uma história ali que eu fiquei bem É isso reflexivo. que eu ia te perguntar. Teve alguma história assim que te... Teve uma história de uma Aham. pessoa que trabalhava varrendo rua, provavelmente contratada do município, né? Sem condições, sem estudo, ela teve uma vida muito difícil, viveu na rua também. E aí ela tinha um sonho de ter um abrigo para crianças, de cuidar de crianças de rua. E aí ela conheceu uma assistente social e por 3 anos elas fizeram um projeto, foram perguntando, até que conseguiram uma doação de um terreno com 2 casinhas. E ela já cuida, acho que mais de 300 crianças. Tu vê, uma pessoa que não teve condições quando era nova, trabalha como varredora de rua e está fazendo muito mais do que um monte de gente que nem eu, por exemplo, né? E aí eu fiquei pensando, poxa vida, a gente acha que está fazendo alguma coisa, na verdade é bem pouco ainda, né? É claro que cada um tem uma missão, cada um está no lugar certo, mas é uma reflexão importante. Todo dia tem uma reflexão dessa. A de hoje, que eu estou me lembrando agora, foi um cara que ele, se eu não estou me enganado, ele juntou dinheiro para ajudar a castrar gatos de rua que ele encontrou num cemitério que ele passava. Se eu não me engano, é essa história. Não sei se é bem essa de hoje, mas tudo bem, eu achei também interessante. Daí ele rifou um liquidificador e mais um negócio, ele fez uma rifa para conseguir doações para castrar os gatos e comprar ração. Olha só, um guri de acho que 15 anos. Tá preocupado, né? Ficou pensando, né? Nossa, esses animais aí, né? Até para a sociedade e tal. Então, assim, são coisas pequenas, bobas, aparentemente, né? Mas que fazem nosso dia melhor, né? Já isso teria alguma outra... mais pessoas participando ali do nosso... Alguma outra pergunta? Alguém quer participar também fazendo alguma pergunta para o Pablo ali sobre o programa, ou mesmo sobre o Espiritismo? Estamos aqui ao vivo, né? Pela Rádio Caminho da Paz. Pablo, o telefone da rádio... No, é 479-9107-8899. WhatsApp. Até pessoa... Deixa eu até olhar se não tem uma mensagem aqui. Tem só uma boa noite aqui da Gleice Godoy Pereira. E a Márcia disse que o óbolo da viúva foi no dia 16/7. O assunto ali. E eu mandei, tá? O nosso site aí, Rádio Caminho da Paz, e mandei também o link pro aplicativo. Quem quiser baixar, né? A gente teve experiência ali pelo aplicativo, tá mais legal, né? Tivemos uma participação agora pelo WhatsApp. Ó. O nosso amigo Rafael que falou ali também mandou no WhatsApp. Ó. Manda um abraço do Rafael para o Pablo. Bacana, né? O Só WhatsApp para o Pablo. ele está sendo pouco usado, assim, o WhatsApp. Poderia ser mais utilizado. É verdade, né? E até porque, se bem que é porque a pessoa está ouvindo aqui, de repente fica mais fácil ela digitar aqui no próprio Facebook, né? Talvez seja mais por isso, né? Mais alguma coisa, Geilson? Tem o seu Júlio ali. Tu falou do seu Júlio ou não? Mandei boa noite para ele, aham. Mas ele tem uma mensagem aqui, ó. O espírita é um eterno aprendiz. O seu Júlio é um grande estudioso. Muito Seu fera. Júlio é da onde, seu Júlio? Seu Júlio foi estudante do Operários do Bem, comigo e com a Neide lá, né? A gente estudou junto. E agora eles estudam junto as obras básicas. Saudade de estudar, né, gente? Dos encontros, né? Os encontros, né? Faz muita falta, né? A questão, eu estava pensando, Pablo, na questão aí do programa Sinta-se Bem. Uma das coisas que faz a gente se sentir bem é o passe, como eu falei, a questão de tu receber aquele carinho, né, também, pessoalmente, né?
E isso é por isso que eu vejo assim, o programa ele tem essa função, né? É Deu isso? eco, deu eco. Deu ecos? Uhum. Ele, acho que isso também acontece, não acontece? Da aproximação das pessoas buscando estar em contato com o programa justamente para sentir isso também, né? Porque, como eu já disse, a gente ouve coisas boas, a gente vai ouvir notícias boas, instrução, né? E só falta uma piada ainda, né? Piada espírita eu não vi ainda, né? Mas, de Não precisa repente, quem ser sabe. espírita, ela pode ser umas Humor. piadas Quem humor sabe, né? leve, né? O humor, né? Como é que é o Grupo da Luz, né? Como é que é o nome mesmo? Amigos da Luz, né? Amigos da Luz, sempre confundo o nome, né? Mas também é muito legal. Esses dias botei no YouTube e tava vendo um atrás do outro dos vídeos, né? Aí eu pensei, a gente fica vendo ali as notícias tristes, né? Aí parece que tu se revigora com aquilo, né? É muito Assim, legal. Não, e deixa sempre aquela mensagem. E as próprias músicas que tu falou ali da sintonia, as músicas que eu vou escolhendo são tudo com mensagens bonitas, com letras edificantes, né? Uhum. Esses dias eu fui escolher uma música que tinha eu não vi a música até o fim, cara, e a música não era muito boa no final, assim, ao vivo, né? Daí eu fui obrigado a fazer um ajuste ali no final, e encerrar antes do tempo, mas isso é questão de ir ao vivo, né? Uhum. Tem uma perguntinha aqui. Vai lá. Aquelas perguntinhas bem de irmã, assim, sabe? Aquelas que dá uma alfinetada, assim. Não, assim, a Pablini mandou: como vocês se sentem ajudando as pessoas na divulgação da doutrina? Pode responder também, porque é vocês, ela falou. Pois Mas, pega a gente numa parte que não é confortável, né? Às vezes é uma coisa que vocês já estavam falando ali no início, rapaz, né? Que tem, às vezes, pessoas que apontam o dedo e dizem: ah, não, estão querendo aparecer, estão querendo. Mas eu acho que é por exemplo, para mim foi um caminho bem de uma oportunidade de trabalhar pela doutrina, né? Fazer alguma coisa porque eu não fazia antes. Então, o Denilson e o Pablo abriram a porta aí para que eu pudesse trabalhar em prol de algo que eu sempre estudei. E, claro, que teve uma queda muito grande aí, né? Saindo o Edson e entrando eu, né? Então, foi bem triste, eu acredito, para vocês. Mas eu acho que a gente não pode pensar nessa de como a gente se sente. A gente faz por nós, né? Às vezes a gente tem que pensar nesse sentido, né? A gente tá fazendo por nós e ajudando algumas pessoas. Então, A ideia é por isso, estruturar esse programa, né, Denilson? Estruturar a rádio, estruturar a casa espírita, para que quando chegue outras pessoas, o trabalho continue. Não são as pessoas que têm que aparecer, mas a mensagem, né? e junto com essa ideia de criar rádio, como a gente já teve, né? Até esse dia a gente pensou em fazer um programa falando da rádio, né? Como a gente iniciou. Hoje já passamos algumas coisas sobre isso. Até na verdade, talvez não há necessidade nem de fazer um programa sobre isso, mas a gente vai, à medida que vai se fazendo um programa, a gente vai contando um pouco da história, de como a gente está começando, né? E a ideia no futuro, assim, a gente queria criar também radionovela, né? Também, quem sabe a gente vai no futuro, o dia que a gente tiver um estúdio, a gente gostaria de começar a dar trabalho para os jovens, teatro, que aí a gente pode transmitir simultaneamente através do Facebook, você pode ver a rádio, os programas, como você pode ouvir através, né, do áudio apenas, né? Mas a ideia era ter isso, ter a rádio novela, aí você vai dar trabalho para bastante jovens espíritas, nas casas espíritas, preparar roteiros. Ontem eu fiquei muito empolgado, até quando assisti essa palestra do Haroldo com o que fez Renato o André Preto. Luiz, né? Renato Pietro, e ele falando sobre isso, né, de preparar os roteiros, pegar essas obras, as próprias obras de André Luiz elas já estão em formas de roteiro, né, porque o próprio André Luiz já coloca ela com roteiro, né, então basicamente é quase que tu já cria, já está pronto ali, é só começar a fazer, né, e isso a gente aprende bastante. Eu com aquela novela que a gente viu como é que é, do Há 50 Anos Depois, né, que a gente já teve aqui na rádio já, essa agora a Renúncia, a gente, olha, fixa muito na gente. Eu fico assim entre o livro, claro que é bom a gente ler, mas a novela parece que tu fica, enquanto eles estão narrando a história ali, eles estão representando, parece que tu está vendo aquilo, até porque muitos de nós já reencarnamos em Roma. Nós viemos reencarnando aí desde a época do Egito, há mais de 4.000 anos nós estamos reencarnando aqui no planeta Terra, né? Então a gente
essas imagens estão aí em estado, estão lá arquivadas no nosso. E quando tu começa a ler um livro, por isso que muitas vezes você se identifica com a obra, né? Eu já estive ali, parece que eu me sinto muito presente dentro daquela obra. Isso é comum acontecer, né? Por isso a importância de ter, não é só a nossa rádio, existe a Rádio Fraternidade, a Rádio Boa Nova, tem um monte de gente trabalhando e todo mundo, né? A Rede Amigo Espírita também é uma outra empresa muito boa, né? Que faz um trabalho de divulgação excelente para a doutrina. O próprio Divaldo Franco, né, tem um canal que passa muita coisa legal, né, do lado de onde ele está, né? Que agora ele também não pode fazer mais palestras, né? Então, cada um fazendo a sua parte, né, Pablo? Sim, senhor. Ó, eu não sei vocês, mas nós já estamos chegando no fim, hein? Eu Eu não, eu vou percebi. viver muito tempo ainda. Nós estamos O chegando no Pablo fim falou do que está programa. chegando. Ah, não, pensei que era a tua Ah, vida. não, do Ah, programa. tá, é o programa. Então tá bom. Mais alguma coisa ali? Já isso daí nós vamos encerrar, então. Não, era o comentário do seu Júlio foi o último aí e não tinha aparecido para mim, tá, seu Júlio? Desculpa aí. É que pra mim aparece aqui direto porque eu tô com a transmissão, né? Até ele mandou mais uma mensagem. Ele mandou assim, mas continue aparecendo, pois estão ajudando as pessoas. Porque tu disse que as pessoas acham que a gente tá fazendo pra aparecer, né? Daí ele disse, não, mas não tem Uhum. problema, continue aparecendo. Ó, a última que aparece para mim aqui o espírito é um eterno aprendiz. Talvez E demore assim, um ó, só pouquinho. uma notícia legal aí pra gente, né? Pro pessoal todo que tá trabalhando aí na rádio. Que a Margarete ali que perguntou, né? Ela já tá ouvindo, ó. Ela já colocou na rádio, ela já tá ouvindo e já mandou uma mensagem aqui pelo Facebook aí, agradecendo. Bacana. É isso então, pessoal. É isso aí, pessoal. Uhum. Então, Pablo, faça um convite agora para as pessoas ouvirem o teu programa. Então, pra quem quer ficar Repetindo de novo, bem, né, o horário. para quem quer se sentir bem durante o dia, no começo do dia e ter um dia melhor, todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, tem o programa Sinta-se Bem. Então, todos convidados a ouvir pelo aplicativo, pela web rádio ou também ao vivo no YouTube. Se inscreva no nosso canal e receba a notificação. É isso aí. Boa noite a todos. Pessoal, então até o Jailson. Boa noite aí. Tá certo. Fico Como é que tá o só gurizão? Como é que tá a família? Tá boa aí? também, todo mundo bem. Tudo bem? O pequeno tá Legal. lá no quarto, aterrorizando lá. Que legal. Pessoal, então uma ótima noite para todos, um ótimo final de semana, né? Que a gente consiga, assim, passar por tudo isso. Quanto mais unido nós passarmos, quanto mais um ligado ao outro, né? A gente vai passar melhor tudo isso, né? E a gente sabe que isso tem um tempo para acabar, com certeza vai chegar um momento que vai acabar, né? E o importante é que a gente não perca a esperança. Para mim, assim, eu acho que a esperança principalmente nas palavras do Mestre Jesus, né? Que ele sempre disse que estaria com cada um de nós até o final, né? Então, não importa o dia que esse planeta deixar de existir, vamos supor, né? Mas ele vai estar sempre presente com a gente, sempre, né? Então, que a gente nunca se sinta desprotegido ou só, né? E até a gente tem bastante programas na rádio que falam, mensagens bem legais que falam sobre isso também, que vêm ajudar cada um de nós. Pessoal, no próximo programa, não sei quem é que vai estar aqui, não sei qual é o tema, né? Mas estaremos de novo na próxima sexta-feira, né? Se o cachê for bom, de repente eu volto, que meu salário é meio alto para vir, sabe? Tá bom? Um abraço para todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.